Olá, gente. Temos aqui uma questão de limite, certo? O limite, ele é um tema, né, um conteúdo explorado a nível de ensino superior, tá? Principalmente nos cursos de matemática, física, química, né, os cursos de exatas e cursos da área de engenharia, tá certo? Então vai aqui uma questão muito bacana a respeito de limite. Vamos resolver essa questão, tá bom? Então, olha só, aqui a gente tem o nosso limite, que diz o limite de n tendendo ao infinito, né? Ou n tende ao infinito, e aqui a nossa função é dada por n ao quadrado mais 3n menos 1 sobre 2 vezes n ao quadrado mais 5. Basicamente, gente, não tem muita dificuldade aqui, certo? Onde tiver o n, certo, na função, nós vamos substituir por infinito, beleza? Então veja bem, olha, vamos fazer isso mentalmente. Se eu substituir aqui o n por infinito, vai ficar infinito ao quadrado, que vai dar infinito. Então essa parte de cima aqui, não adianta nem testar os outros, porque vai dar infinito, certo? Infinito. Dividido, e aqui embaixo, no lugar do n, eu também vou colocar infinito. Infinito ao quadrado vai dar infinito, né? Então, aqui embaixo também vai dar infinito. O que acontece? Acontece que, utilizando, né, aplicando-se o limite, nós chegamos a uma indeterminação, né? Então, isso aqui gera o que nós chamamos de indeterminação, certo? Indeterminação. O que isso implica? Implica que não podemos deixar infinito sobre infinito, como também não poderíamos deixar no denominador zero. Como é uma indeterminação, a gente precisa reescrever essa função de outra forma para fazer com que isso não aconteça. Infinito sobre infinito. Então, o que é que nós vamos fazer? Vou repetir aqui a nossa função, certo? O limite de n quando tende a mais infinito, né? A mais infinito, certo? Vai ser igual. Olha o que é que eu vou fazer aqui agora. Eu vou pegar n ao quadrado mais 3n menos 1 e vou dividir por n ao quadrado, certo? Vou dividir por n ao quadrado. Escolhi o maior aqui, certo? Tem o n ao quadrado. Tudo isso vai ser dividido por quem? Por 2n, certo? 2n ao quadrado mais 5. Que também vou dividir esse cara de baixo por n ao quadrado. Vixe, professor, você alterou a função. Eu digo, não, eu não alterei a função. Por que não alterei? Porque eu fiz a divisão de n ao quadrado tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. É como se eu tivesse feito n ao quadrado sobre n ao quadrado, vai dar quanto? 1. E 1 vezes essa função dá a função. Joia? Então a gente não alterou nada, foi só uma técnica, né, para fazer com que o nosso sistema não dê uma indeterminação, tá bom? Então vamos lá agora. O que é que nós vamos fazer aqui com isso? Nós vamos ajeitar aqui a função, vou fazer passo a passo para vocês. Eu vou colocar aqui n ao quadrado sobre n ao quadrado, né, porque vai ficar mais fácil de enxergar o que nós vamos fazer. Porque esse n ao quadrado está dividindo todo mundo aqui de cima, né? Então vai ficar aqui 3 menos 1 sobre n ao quadrado. Vou passar aqui a régua, certo? E vai ficar aqui 2n ao quadrado dividido por n ao quadrado. Joia? Mais 5 dividido por quanto? Por n ao quadrado. Por quê? Porque o n ao quadrado está dividindo os dois, né? Então, eu coloquei um em cada setor e eu separei para ficar mais fácil da gente enxergar o que nós vamos fazer agora, tá bom? Olha, gente, se você pegar aqui, certo? Esse n ao quadrado, certo? Sobre n ao quadrado vai dar quanto? Hein? Vai dar 1, muito bem, né? Então, vamos escrever aqui o limite de n quando tende a mais infinito vai ser igual aqui. N ao quadrado sobre n ao quadrado vai dar 1, joia? Mais esse 3n aqui, tá? Sobre n ao quadrado, ele vai nos dar aqui
3 sobre n, certo? Vai ficar 3 sobre n. 3 sobre n. E aqui eu vou ficar menos 1 sobre n ao quadrado, porque não há como simplificar. Aqui a gente simplificou esse n com esse n ao quadrado, que dá 3n. Vocês, vixe, professor, não entendi. Não entendeu? Vamos lá. Na verdade, a gente fez isso, ó. Vou mostrar aqui no cantinho para você ver o que a gente fez. Eu não estou pegando aqui 3n sobre n ao quadrado, certo? Eu fiz o seguinte, eu peguei 3n vezes n. Esse cara aqui que está no denominador, ele passei ele para cima, ficou ao quadrado, certo? Só que ele está embaixo, quando ele sobe, ele fica negativo, menos 2. Esse n tem 1, então aqui é como se a gente tivesse feito 3 vezes n, repete a base, soma os expoentes. 1 menos 2 dá menos 1. O bicho cortou um pouquinho aqui, né? Certo, deixa eu organizar aqui, puxar mais para cá. Então, eu fiz o seguinte, eu vou cancelar aqui para não confundir vocês, porque eu percebi depois que cortou de lado. Mas é assim, eu tenho 3n sobre n ao quadrado, joia? 3n sobre n ao quadrado. Então, eu vou colocar aqui que esse cara vai ser 3 vezes n, certo? Vezes, vou só afastar um pouquinho, vezes, certo? Vezes n elevado a quanto? A menos 2, joia? Por que menos 2? Porque ele está no denominador. Quando eu levo para cima, a gente faz essa inversão. E esse n aqui tem um 1. Então, o que é que a gente faz aqui agora? A gente pega o 3 vezes, estamos na mesma base, repete o n, 1 menos 2 vai dar menos 1, joia? E na menos 1 é o mesmo que você colocar 1 sobre n. Então, esse n vai para baixo. E fica quanto? Cortou de novo, mas deixa eu descer um pouquinho aqui, pronto. Então, fica 3 sobre n, certo? n a menos 1 é o mesmo que 1 sobre n. Fica 3 sobre n. Por isso que aqui, no nosso caso, tá? No nosso caso, ficou essa divisão 3n sobre n ao quadrado, ficou 3 sobre n. E menos 1 sobre n ao quadrado fica menos 1 sobre n ao quadrado. Não tem mais o que fazer, né? Vamos passar aqui a régua agora. E vamos para cá. 2n ao quadrado dividido por n ao quadrado vai dar 2. Mais, e 5 dividido por n ao quadrado vai dar 5 sobre n ao quadrado, porque não tem como, né? Não há nenhuma letrinha em cima aí, junto com 5, para a gente simplificar. Feito isso, gente, aí nós vamos agora fazer o seguinte, tá? Vai dar igual. Olha só o que é que nós vamos fazer aqui, preste atenção. E esse cara aqui, eu vou substituir por o infinito, né? 3 dividido por infinito. Quanto é 3 dividido por infinito? Se você pegar um 3 e dividir por um número muito grande, quanto é que vai dar? Tende a 0. Da mesma forma aqui, se você pegar 1 e dividir por infinito ao quadrado, um número muito grande, esse número na divisão tende a 0. Né? Da mesma forma aqui, se a gente pegar substituir o infinito por n, infinito ao quadrado, 5 dividido por um infinito ao quadrado, ou seja, por um número muito grande, né? Ele vai tender também a 0. Então, sobrou o quê? Sobrou 1 sobre 2. Né? Então, o limite de n quando tende ao infinito nessa nossa função deu igual a 1/2. Bacana, gente? Lembrando que realmente o limite, a gente tem diversas formas, né, de chegar. Agora, existem umas mais fáceis, outras mais complicadas, tá? E normalmente o limite, ele, assim que a gente aplica, né, o nzinho da vida, ele vai dar uma indeterminação e você precisa sair dessa situação. Vale também lembrar, gente, que normalmente não usa o n, usa o x, né? Você pode estar dizendo, mas não é o x, não importa a letrinha, tá? Na função, tá certo? A gente está usando o n aí, mas poderia ser o x ou qualquer outra letra, tá bom? Gente, um grande abraço a todos, né? Espero que tenham gostado do nosso cálculozinho, tá certo? De limite. E fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Valeu, gente? Um abração a todos. Valeu!